Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista independente. Hoje a gente vai falar sobre partidos políticos. O que são, onde surgiram, como vivem, como se reproduzem. Brincadeiras à parte, a intenção desse vídeo é levar até você um pouco de conhecimento que venha a te ajudar no amadurecimento com o cidadão. Então vamos lá? Bom, partidos políticos são iguais a qualquer tipo de manifestação social que reúne pessoas que comungam do mesmo tipo de interesse, dos mesmos gostos, como se fosse um clube. Por que é que você entra de sócio num clube? Porque você vê ali uma identificação com seus pares, com seus iguais. Há benesses a serem desfrutados por todos, como piscinas, quadras de esportes, sauna, salão de festa, mas há também regras de sociabilidade que precisam ser respeitadas, não é? E mesmo assim podem ocorrer discussões em assembleias e eleições para a direção dos cargos administrativos do clube. Então, partidos políticos não são diferentes. Eles surgiram a partir do século 17 e 18, conforme as mudanças políticas e sociais ocorridas especialmente no continente europeu, onde predominavam as monarquias, ou seja, poder absoluto. Esse período foi repleto de conflitos entre países e rivalidades internas, por questões religiosas, monárquicas, territoriais e comerciais. Conflitos que influenciaram as relações políticas em diversos países, do Velho Mundo até os confins da Ásia, passando pelas potências do Oriente Médio até o continente americano. Mas nesse começo é bom a gente se concentrar na Europa, pois vem de lá o partidarismo político, quase como o que a gente conhece até os dias de hoje, com a ideia de direita e esquerda. Bom, isso tudo começou na França. Até o final do século XVII, a família dos reis Luís, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bom, os caras se chamavam Luís e tinham um número para chamar de seu. Enfim, a França estava bastante endividada, pois era uma potência que vivia em guerra. Teve guerra com a Áustria, com a Inglaterra, com a Espanha. A estrutura feudal agrária não era suficiente para manter os gastos da monarquia. Mas quem estava por aqui com os impostos eram os burgueses, como eram chamados os comerciantes, que viviam nos burgos, o sinônimo de cidade. Eles queriam ampliar os seus negócios, mas com tanto imposto ficava inviável. Na Inglaterra, com a Revolução Industrial, a maturidade política estava mais ajeitadinha, mas depois a gente fala dos britânicos. Na França, o poder estava concentrado nas mãos de monarcas absolutistas e também do clero e de uns nobres fanfarrões que viviam lá pelo Palácio de Versailles. Quando os burgueses começaram a ouvir intelectuais da época, tipo Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, aí, pessoal, eles só precisavam envolver o povão com discursos inflamados. Era só juntar o fogo com a gasolina. Porque se estava ruim para quem tinha capital e meios de produção, imagina para os Les Misérables. Neguinho estava nos cascos e decidiu pegar geral. Resultado, Revolução Francesa em 1789. A revolta foi tão violenta e incontrolável que até o exército do rei deu para trás. Os parisienses tomaram a prisão da Bastilha e saíram cortando cabeças, especialmente as da nobreza, que vivia no luxo bancado pelos impostos. A liderança burguesa queria liberdade econômica e garantia dos direitos políticos. O tal liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Conversa bonita, mas que apenas iria trocar os ditadores reais por ditadores plebeus. Sementinha do mal, vocês já vão entender. Segue o jogo. A Revolução Francesa foi um processo que transformou o absolutismo monárquico em monarquia constitucional, um novo regramento político. Depois veio a Convenção Nacional, com representantes da alta burguesia, os girondinos, que defendiam mudanças de forma moderada e gradual, mas queriam manter a monarquia constitucional. Os girondinos ocupavam o lado direito do Palácio de Versailles, que virou um parlamento. O lado esquerdo era dos jacobinos, pequenos burgueses que queriam o fim da monarquia, queriam mesmo implantar a república com um governo popular. Esses jacobinos, pessoal, eram muito radicais, violentos mesmo. Queriam mudar tudo na ponta da faca, decretando a morte, inclusive, de aliados. Nossa, parece até o PT. Bom, o líder era o Robespierre, que quando teve um tiquinho de poder, agiu como um tirano.
Tempos depois, ele perdeu a cabeça na guilhotina. Pode crer, a Revolução Francesa é a semente do comunismo. Entendeu finalmente o que é direita e esquerda? Então, a Inglaterra também teve seus conflitos internos, mas os britânicos sempre abriram mão de suas vontades próprias pela união da nação. Isso solidificou o parlamento, iniciado no século XI, com o rei Guilherme I. Ele criou um conselho para avaliar as leis que seriam instituídas pelo rei. Tempos depois, em 1215, o conselho já tinha tanta força que limitou o poder do rei João, através da Carta Magna, vontade da maioria. Por isso, a Inglaterra é considerada a mãe dos parlamentos. O parlamento britânico é um sistema bicameral, com duas casas. Representantes hereditários da nobreza e da igreja anglicana compõem a Câmara dos Lordes. A Casa dos Comuns tem representantes eleitos pelo povo. Nas duas casas existem conservadores, Tories, e liberais, Whigs. O monarca inglês é o terceiro componente do parlamento, mas só acata o que os caras carimbam, né? Temos então o berço do regime democrático representativo contemporâneo, onde pensamentos similares alinhavam os políticos em grupos ou facções de acordo com as circunstâncias. Só a partir do século XIX é que esses grupos se uniram através de normas e regras, formalizando os partidos políticos. O projeto inicial servia apenas para a mobilização política institucionalizada, com o interesse primário de eleger os seus candidatos, até que líderes entenderam que partidos podiam ser capazes de agir como organização geradora de atividade política para o bem ou para o mal. Por exemplo, os partidos republicano e democrático nos Estados Unidos surgiram depois da Guerra da Independência, no século XVIII, formalizando a democracia americana. O Partido Operário Social Democrata Russo, que em 1912 virou o Partido Comunista dos bolcheviques revolucionários, liderados por Lenin, ajudou Stalin a matar mais de 60 milhões de pessoas. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sim, o partido de Hitler e dos nazistas, foi responsável pelo Holocausto, o assassinato de mais de 6 milhões de judeus. Pois é, eu vou ficando por aqui, já tem muita informação, porque isso é apenas uma introdução da série de vídeos que eu estou preparando para vocês sobre partidos políticos brasileiros. Sugeriram que eu fizesse um curso, que cobrasse um valor X por isso, mas eu prefiro postar os vídeos aqui e contar com a colaboração de quem acompanha o meu trabalho. Por isso eu te peço, faz um Pix ou um depósito na conta, qualquer quantia. Os dados estão na descrição desse vídeo. Se você conta comigo para te ajudar a entender política, eu conto com você para continuar fazendo esse trabalho. Até o próximo.